Uma alegria estar com vocês aqui hoje. Imagino aí que todo mundo tenha tido um dia puxado de trabalho, de estudos, correria, mas é um prazer poder estar aqui hoje para discutir esse tema, que é a economia como mandato cultural. Então, acho que todos aqui, eu imagino que creem nisso. Eu creio que Jesus é o Senhor de todas as esferas e Ele nos convida como cristãos a atuarmos, né, nas diferentes esferas da sociedade. Então, vamos falar um pouco sobre isso hoje. Eu dividi, pode passar para o próximo, a agenda em algumas partes, só para ficar bem certinho o que eu vou falar em cada parte, mas acho que dá para tanto vocês me interromperem, fazerem perguntas, levantar a mão, falarem o que pensam, escrever no chat e eu vou respondendo durante a fala, quanto também pretendo deixar pelo menos uns 20 minutos para a gente conversar no final. Então, falar uns 30 e conversar uns 20, 30 também. Tá bom? Pode passar para o próximo. Eu vou falar primeiro sobre mim um pouquinho. Eu, por um bom tempo aí, estive nessa área da música, né? Fiz documentários, bem desse lado de arte, curto muito isso. E em 2010 eu fui para o Haiti, depois do terremoto. Isso me marcou bastante, porque eu fui primeiro para ajudar com recursos, né? Ajudar com comida, água, tal. Só que aí depois eu voltei, eu fui lá 4 vezes em um ano e eu fundei uma escola de música. Então, na época era o que eu tinha nas minhas mãos, foi o que eu fiz para ajudar aquele povo. A gente doou centenas de instrumentos e pôde trazer esperança para aquele povo, né, através daquele projeto social. E aí eu trouxe aqui essa frase do Martin Luther King para a gente começar, que é: o indivíduo não começou a viver até que ele se eleve acima dos seus limites restritos, de suas preocupações individualistas, para as preocupações mais amplas de toda a humanidade. Eu acredito que existe uma vida especial aí para quando a gente olha para além do nosso umbigo, né? Para além de trabalhar para mim mesmo, viver para mim mesmo, conquistar as coisas e ser feliz. Não, mas olhar para questões mais amplas, de pessoas que necessitam. Eu acho que esse tem sido um chamado no meu coração desde a minha juventude. Pode passar. O próximo slide também mostra um pouco da minha trajetória. Eu fiz mestrado estudei relações internacionais, depois eu fiz mestrado em desenvolvimento econômico lá em Londres. Essa foto da esquerda eu fui estudar em Oxford um período sobre cidades sustentáveis. E aí na direita é quando eu trabalhei na embaixada do Reino Unido. Esse aqui é o embaixador, que está de gravata, do Reino Unido, a cônsul de vermelho, eu aqui na direita e o que era prefeito na época, o João Dória, aqui na esquerda. Então, eu atuei nesse meio de política, de desenvolvimento urbano, desenvolvimento sustentável, tem sido uma parte da minha vida, tem sido nesse lado mais estar nesses meios de pessoas assim, né? Tem sido muito desafiador, mas tem sido assim, eu tenho podido conhecer bastante desse meio principalmente desenvolvimento sustentável urbano. Então, administrei mais de 100 milhões de reais em recursos para projetos com cidades. Eu acho que tudo isso me deu uma visão ampla do lado da riqueza. E ter ido para o Haiti, para a África, para o Piauí, alguns lugares bem carentes também me ajudaram a trazer um pouco esse lado da pobreza. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu acredito que o tema de hoje, economia, tem tudo a ver com riqueza e com pobreza. Eu quero apresentar para vocês hoje um conceito que se chama economia do reino. Pode passar o próximo. Eu tenho estudado esse tema já há algum tempo, sobre a economia, e eu acho que tem alguns pensamentos errados sobre o que significa a palavra economia, sabe? Eu acho que até muita gente se assusta com esse termo. E quando ouve a palavra economia, fala, isso aí é só para quem manja de finanças, é só sobre dinheiro. E não, é um conceito muito mais amplo. Então, eu criei esse conceito que se chama economia do reino. Na verdade, não é que eu criei, mas eu desenhei ele, porque já tem pessoas falando sobre isso, mas eu desenhei de uma forma única aqui. Pode passar, que foi através desse livro que o Rodrigo já falou, foi publicado esse ano na Thomas Nelson. Lá eu apresento 4 caminhos cristãos para lidar com a riqueza e a pobreza no mundo e trato desse conceito, né? O que é a economia do reino? O que significa uma economia que serve o propósito do reino de Deus? Então, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre isso. No próximo slide diz aí que economia, né? O que eu estou querendo dizer com essa palavra? É uma ciência que estuda como lidar com recursos com o intuito de promover o bem-estar.
Então, não é só sobre dinheiro, né? Não é sobre quanto dinheiro que eu tenho no bolso, o que eu faço com ele, finanças pessoais, não. É a dinâmica entre abundância e escassez na sociedade, os desejos e necessidades do ser humano. Então, pode ir tanto para microeconomia, que é uma coisa mais pessoal, quanto macroeconomia, que é uma coisa mais ampla. Mas, no fim das contas, o objetivo do estudo da economia é como promover o bem-estar, né? Então, esse é o conceito que eu quero trazer aqui hoje, né? Esse tipo de economia que a gente está falando. E aí, o que significa do reino? Você pode passar para o próximo, né? É o que pertence ao reino de Deus, que é invisível, eterno e se manifesta entre nós. Quando as pessoas perguntam para Jesus, os discípulos, né? Ah, mas e quando que a gente vai saber que o teu reino chegou? Ele fala assim, ó, cuidado, o meu reino não está aqui nesse sistema ou ali naquele sistema, porque o reino de Deus está entre vós. Então, ele é um conceito que se manifesta entre pessoas, na dinâmica de interação de pessoas. Ele é invisível, e ele é eterno. Então, não é só sobre o que a gente faz na igreja, mas como que a gente dialoga com questões mais amplas da sociedade. Então, pode passar o próximo, que eu vou explicar, então, o que é a economia do reino. Eu criei esse conceito bem simples e fácil para vocês saberem, decorarem, e a gente poder conversar depois, e se tiverem alguma pergunta, também podem fazer, que é um conceito que trata de como usar recursos terrenos para produzir frutos eternos. É isso que eu quero dizer com a economia do reino. É isso que eu acredito que é uma economia redimida que pode mudar o mundo. É uma ótica eterna, uma perspectiva eterna para uma questão terrena. Ou seja, o dinheiro que está no seu bolso, não só o dinheiro, tempo, seus estudos, seus talentos, seus dons, sua capacidade, sua profissão, tudo isso, a Bíblia fala, tudo quanto fizeres, faça para a glória de Deus. E também fala, quando você estiver no seu trabalho, não faça para o teu chefe o seu trabalho, faça como se fosse para Deus. Então, assim, é essa lógica de usar algo que é aqui na terra para trazer frutos eternos. E esses frutos eternos significam coisas que têm valor na moeda divina, na moeda de Deus. E o que são essas coisas que têm valor na moeda de Deus? É, por exemplo, a misericórdia, a generosidade, a compaixão, você ajudar alguém que está em necessidade. Isso é um fruto eterno, porque isso é algo que toca o coração de Deus, é algo que tem valor na eternidade. Então, o conceito de economia do reino vai muito por aí, e dialoga muito entre questões terrenas e questões eternas, né? É os dois, porque a gente precisa tanto atuar na sociedade da forma que a gente está, para produzir frutos eternos e as pessoas poderem dar glória a Deus quando a gente brilhar a luz de Cristo aqui nesse mundo. Beleza, dada essa introdução, já vou partir direto para a segunda parte, que eu vou falar um pouco sobre o contexto que a gente vive hoje no mundo. A gente vive entre ricos e pobres. O próximo slide mostra a cidade de Cape Town, cidade do Cabo, na África do Sul, que é uma foto muito chocante, né? Você vê uma rua que divide um bairro extremamente pobre e um bairro extremamente rico. E é esse mundo que a gente vive hoje, né? Os níveis de desigualdade estão cada vez mais altos, porque quem é muito rico está ganhando mais dinheiro. E quem é pobre não consegue sair da sua pobreza. Então, a gente vê cada vez mais uma desigualdade muito grande no planeta. E ricos e pobres. A gente vive nesse meio muito contrastante. E aí, a pergunta que eu faço para você é: o que a gente faz diante disso? O que eu faço, você faz, como um cristão, diante desse tema complexo econômico, que é riqueza e pobreza? Antes de gente tratar dessa pergunta, vamos definir o que é riqueza e pobreza. Você pode passar. De uma forma bem básica, né? Só para a gente definir os termos aqui. Riqueza, abundância, fartura, grande quantidade de dinheiro, posses e bens. Então, é algo que está em excesso, né? É quando você tem bastante. Pobreza é a carência do necessário à subsistência. Então, é quando falta comida na mesa, quando falta roupa, quando falta uma casa para morar, o necessário para subsistir. E aí você pode passar a desigualdade, que é o terceiro conceito que eu quero trazer aqui, é a diferença econômica que existe entre determinados grupos de pessoas dentro de uma mesma sociedade. Então, quando a gente fala de desigualdade, a gente está falando da diferença entre o rico e o pobre. Ficou claro isso, né? Esses três conceitos, eles são muito importantes para a gente situar como que a gente se posiciona diante deles. Então, no próximo aí, esse dado é alarmante, né? É assustador para a gente de saber.
né? Saiu num relatório em 2016 que 1% dos mais ricos tem mais do que 99% dos outros. Isso significa que a riqueza está distribuída de uma forma muito desigual. Então, até por isso que levanta muita gente com uma visão de esquerda, uma visão de redistribuição de renda, porque são dados muito assustadores. Então, o que fazer diante disso? De novo, é o problema aqui. A gente tem um problema nesse mundo. Tem gente que tem comida em excesso, dinheiro em excesso. Você tem, na verdade, mesmo um número parecido de gente com obesidade e com malnutrição no mundo. Você tem cerca de 800 mil pessoas obesas e cerca de 800 mil pessoas malnutridas, né? Então a gente vê esse contraste bizarro entre pessoas com muita comida, muita riqueza e outras muito pobres. E aí vamos ver como que era na época de Jesus. Quando Jesus pregava, como que era a pirâmide social? Isso aqui eu fiz alguns estudos, isso está no livro também, para a gente entender o contexto bíblico, porque eu vou falar aqui de algumas passagens, é legal saber como que era o mundo naquela época para Jesus falar sobre os ricos, sobre os pobres. Basicamente, era assim, 2% das pessoas eram da elite aristocrática e imperial, os romanos, 11% eram os nobres, então aqui o topo da pirâmide aqui ficavam esses aqui, aí quem estava no nível da subsistência era cerca de 25%, e aí os pobres, a grande maioria, e os muito pobres também, bastante gente. Então, esse era o contexto daquela época. Vamos trazer para agora para a gente ver a diferença. Pode passar. E aí, tá parecido ou tá muito diferente? Muito parecido, né? A pirâmide social de 2.000 anos atrás para agora tá quase igual. Se for ver, a única coisa que mudou substancialmente foram os muito pobres, que diminuiu, porque de fato houve uma melhoria de qualidade de vida, houve melhoria de saneamento básico, de infraestrutura, né, de serviços públicos. Então, você tem pessoas muito pobres de uma forma reduzida hoje no mundo. Mas a desigualdade, que é essa comparação, continua muito parecida, né? Poucos muito ricos aqui em cima e bastante pobres mais embaixo. E aí vamos ver no Brasil. Pode passar aí. Como é que é no Brasil? Também muito parecido. E aí aqui os números, né, que definem o que é um pobre, um muito pobre, um classe média, um rico e um muito rico no Brasil. Esses números são interessantes porque você aí deve receber o seu salário, ganhar algum dinheiro aí na tua vida, e aí você pode fazer as contas e ver aonde você se enquadra. Eu fiz essa pirâmide de acordo com alguns dados que eu coletei do IBGE e do FGV Social. Basicamente, para fazer a conta, você tem que ver quantas pessoas tem na sua casa. Pode passar o próximo, depois a gente volta para esse. O próximo mostra aqui direitinho. Quantas pessoas você tem na sua casa? Então, você mora sozinho, você mora com sua esposa, são 2, se você mora com um filho, são 3. E aí você vê aonde que entra a renda mensal de todo mundo junto. Então, vamos supor que você ganha 3 mil reais e a tua esposa ganha 3 mil reais. E vocês têm um filho. Então, aqui entram 3, 6 mil reais, então vocês são classe média. A maioria das pessoas cai aqui na classe média, né? 50% das pessoas. Mas eu fiz essa apresentação muito poucas vezes. Eu geralmente não mostro esse slide porque é algo muito de economia, né? Às vezes as pessoas têm um pouco de receio de falar desse tema muito profundo, mas já que eu estou entrando aqui nele, né? Uma vez eu falei esse slide para uma pessoa, ela falou: caramba, eu sou rico e não sabia. Porque pode acontecer mesmo. Poxa, se você mora sozinho e ganha 7 mil reais, você já entra num grupo de pessoas que é rica, porque você tem uma condição de 10% da população. Então é interessante ver, porque muitas vezes a gente tem um conceito de nós que é menor do que é de fato, né? Muita gente se acha, não, eu sou pobre, não tenho condição. Não, ser pobre e não ter condição é ganhar menos de 376 reais por mês, né? Renda mensal per capita. Isso é ser pobre. E ser muito pobre é menos ainda. E isso é a realidade de 40% das pessoas, juntando os dois, né? Então, essa é a condição que a gente vive no Brasil hoje. Alguém quer fazer alguma reflexão breve sobre isso, para a gente partir para a próxima parte? Com a pandemia, aqui em Bauru, a gente tem 23% da população vivendo em condição de pobreza ou muito pobre. 23%, são 70 mil pessoas nessa condição na cidade. É bastante gente. De 370 mil habitantes que a gente tem.
comparado ao Brasil, é bastante gente. Hoje no Brasil você tem 28 milhões de pessoas abaixo da linha da miséria por causa da pandemia, porque esse número tinha diminuído bastante. Mas é muita gente, é mais de 10%, só que aí você está falando que é mais do que 10% aí, né? 20 e poucos. É bastante gente. Pois é, então essa é a realidade que a gente vive no mundo hoje. Então vamos passar para o próximo slide, que a gente vai fazer uma reflexão, jogar algumas perguntas, apresentar algumas questões aqui. Diante de tudo isso, o cristão, você que é cristão, é chamado para viver na riqueza ou na pobreza? E aí? Você é chamado para trabalhar, ganhar dinheiro, prosperar e ser abençoado? Ou você é chamado para abrir mão dos seus recursos, ser um missionário, largar a mão de tudo e servir a Cristo? Essa é uma pergunta que me incomodava desde muito tempo. E eu falei, cara, vou estudar esse tema. Vou ler história da igreja, vou ler tudo que eu posso ler. Peguei a Bíblia, li ela inteira, a Bíblia de comentários, li ela inteira, só com um olhar de riqueza e pobreza, para tentar entender esse tema. E assim, eu não me decepcionei, porque a Bíblia toda fala sobre isso, né? Acho que não tem nenhum livro que não fale sobre esse tema. É uma coisa assim, é um dos temas mais falados na Bíblia. Dinheiro, recurso, pobreza, riqueza, justiça. E essa é uma pergunta muito difícil. Eu queria começar respondendo essa pergunta com o próximo slide, dizendo assim: do mesmo modo que a pobreza não é garantia de virtude, a riqueza também não é garantia de maldade. E vice-versa. Ou seja, a pobreza não é nem maldade nem virtude, e a riqueza não é nem maldade nem virtude. Você não pode dizer isso de algo que é neutro. O que é mais importante é o que é feito com ela e como que o coração está diante dela, da situação. Então, passando para o próximo, isso aqui veio direto do livro, eu preparei 3 argumentos para como que então deve ser um caminho cristão na riqueza e 3 para como então que deve ser um caminho cristão na pobreza, porque não é qualquer rico que é cristão e não é qualquer pobre que é cristão. Então aí eu coloquei esses 3, vocês podem ver depois no livro com mais calma, mas basicamente para você ter um caminho cristão na riqueza, ele precisa ter diligência, ou seja, a Bíblia fala que quem trabalha com diligência é recompensado com o fruto do seu trabalho. Então, é natural que a diligência traga a recompensa da riqueza. Responsabilidade, ou seja, você trabalhar. Tem, por exemplo, a parábola do filho pródigo, que o pai ficou trabalhando, né? Quando o filho saiu e pegou parte da herança dele, o pai continuou trabalhando, junto com o filho mais velho, para quando ele voltasse, ele tivesse uma casa para poder recebê-lo. Então, isso foi a responsabilidade, né? Uma responsabilidade de gerar riqueza para tirar o filho pródigo da miséria quando ele voltou. E a riqueza como fonte de generosidade, ou seja, se você gera riqueza, ela precisa ser uma fonte de generosidade para ser compatível com o cristianismo. Então, esses são os 3 princípios aqui que eu trago para o caminho cristão em alguém que vive na riqueza. Ou seja, é possível, sim, ser rico e ser cristão. Abraão foi, José de Arimateia foi, Lídia, Gaio, Susana foram. A gente pode falar vários nomes, Davi, Jó, vai longe aqui. Então, a questão não é ter ou não riqueza. A questão é como que ela funciona na tua vida. Né? Esses 3 princípios podem nortear isso. E na pobreza também é possível você viver um caminho voluntário de abrir mão de recursos. Quando ele é fruto da compaixão, como Jesus, que se fez pobre para que a gente fosse rico, como os pescadores que abriram mão do seu negócio pesqueiro, né? Por compaixão, de ir atrás de pessoas. Pobreza também pode ser uma forma de contracultura, porque Jesus fala, né, a Bíblia fala, na verdade, no Novo Testamento, que Deus escolheu os pobres nesse mundo para serem ricos em fé, para herdarem o seu reino. Então, é possível alguém ser pobre, cristão, e não necessariamente ter que ser rico, né? Ele pode continuar naquele estado de pobreza, isso não é um problema. É claro que a pobreza extrema não é desejada na ótica do evangelho, mas o que eu digo é, uma pessoa que é pobre não precisa entrar nessa lógica da teologia da prosperidade, de ter que ganhar, para aí sim poder testemunhar que Deus está com ela. Né? Não funciona assim. Se funcionasse assim, eu acho que teria muita gente na Bíblia que não seria chamado de justo e de cristão. Né? E, por fim, a pobreza como uma fonte de dependência. Quando a gente aprende a depender de Deus, isso é algo muito rico aos olhos de Deus, né? Então, a pobreza material, muitas vezes, como fala na igreja de Apocalipse, né, que ela é pobre
que a igreja de Laodiceia é rica, acha que é rica, mas na verdade ela é pobre e nu, porque ela não depende de Deus. Então existe uma riqueza aí de depender de Deus. Tá, então vamos falar sobre o caminho da riqueza e da pobreza. São dois caminhos possíveis, certo? Então eu acho que eu já fiz o caso aqui de que é possível viver tanto em um quanto em outro, né? Se alguém discordar, levanta a mão aí. Mas então o caminho da riqueza seria quando a riqueza é obtida com diligência, como forma de responsabilidade e usada como uma fonte de generosidade para refletir a bondade divina. Então, quando você tem dinheiro e você dá para outros e usa responsavelmente, trabalha honestamente e serve a pessoas, ama pessoas com recursos, você está andando num caminho cristão da riqueza. O caminho cristão da pobreza é quando ele é fruto da compaixão, depende de Deus e enxerga que viver é Cristo e morrer é lucro. Quando você entende que essa abnegação, esse abrir mão, é um caminho que vai te trazer mais próximo a Cristo. Então, beleza, esses dois estão apresentados para vocês. Só que quem não é rico nem pobre? Não pode ser só que existem dois caminhos, da riqueza e da pobreza. Porque se fosse só esses dois caminhos, onde é que entraria a grande maioria das pessoas? E aí eu pergunto para você, qual que é o teu papel, então, diante do acúmulo, da necessidade, da desigualdade no mundo? Eu viajei para a Namíbia, 2, 3 anos atrás, eu fui lá para o deserto do Kalahari, tinha um projeto social de um missionário, e eu lembro que eu fui assim, sério, nos lugares mais pobres que eu já vi na minha vida, aquelas tendinhas de palha, assim, aqueles chefes das tribos, e era uma situação extremamente precária. E eu lembro que eu vi lá uma pessoa paraplégica, só que paraplégico lá não tem cadeira de roda, e ele se arrastava no chão, assim, no chão de terra. Aquilo me marcou tanto, porque eu falei, poxa, cara, que coisa, como pode ter alguém aqui no meio da África se rastejando no chão para sobreviver? E eu tenho tanta coisa lá em casa. Então, essa questão da desigualdade é uma questão que marca a gente, e não precisa nem ir tão longe. A gente pode ir pertinho e falar da questão dos moradores de rua. Como pode, cara, a gente ter tanta gente morando debaixo de uma ponte, sendo que a ponte foi feita para carros passarem, sabe? É uma coisa assim, é surreal o que a gente vive de desigualdade no mundo. Diante dessas perguntas, eu apresento outros dois caminhos, que também são possíveis, que é o caminho da moderação e o caminho da transformação. O caminho da moderação é o que Paulo fala, sei viver a abundância ou a necessidade, sei passar por todas as coisas. Posso tudo naquele que me fortalece. Então é aquele que vive satisfeito com o necessário, almeja a simplicidade e busca aprender o segredo de viver contente diante de qualquer situação. Então aqui você não está preocupado em mudar o mundo, você está preocupado em revelar Cristo. Sim, pode ser o minimalismo, pode ser frugalismo, pode ser simplicidade, várias palavras para dizer esse tipo de vida, mas é um estilo de vida contente. E, de certa forma, todos os cristãos são chamados a viver esse estilo de vida contente, né? Sem grandes ambições de querer lucros exorbitantes, mas ter uma moderação. Só que existe um outro caminho, que esses dois conflitam entre eles. Assim como o caminho da riqueza e pobreza também tem conflitos, e a gente vê pessoas discutindo, né, pela história, por tanto tempo, qual que é o melhor caminho, existe também esse conflito entre, cara, moderação ou transformação? O caminho da transformação, a pessoa vive inconformado com a opressão, com a pobreza, a desigualdade, e aí vai lá lutar por direitos humanos, políticas públicas, é esse tipo de pessoa, ativista. Então, esse é um caminho possível para cristão também, para cristãos que se levantam contra a injustiça na sociedade. Olha só que coisa interessante. Eu trouxe para vocês 4 caminhos possíveis, e aí eu pergunto, qual que é o mais certo? Qual que é o melhor deles? Qual que é o mais cristão deles? Olha, eu acho que não tem um mais cristão, porque eu entendo a questão do contentamento, né, que nós somos chamados a viver na dependência e no contentamento, mas a Bíblia também nos ensina a buscar a justiça, denunciar a opressão, então eu imagino que seria um pouco dos dois, assim. Sim, é um pouco dos 4, né? Porque tem também o caminho... E, assim, são caminhos filosóficos, mas a gente vai mais para a prática na próxima parte. Que é isso aí, não tem caminho perfeito. Não tem, né? Na era medieval, o caminho perfeito era o caminho da pobreza, né? Era dito que se você abrisse mão dos seus recursos,
fosse para o deserto, viver uma vida no monastério, você estava vivendo um caminho perfeito. Veja os restaurantes. Você estaria vivendo o caminho perfeito cristão. Hoje em dia, a gente pode até falar ao contrário, né? Que muita gente fala que o caminho perfeito cristão é você ter bens, ter dinheiro e ajudar os outros. Se você ser próspero, ser um homem que prospere no seu caminho, beleza, pode ser o seu caminho, mas não necessariamente é o caminho melhor. Então, assim, no próximo slide mostra aí uma frase da Madre Teresa de Calcutá, que é muito legal, né? Nem todos podem fazer grandes coisas, mas podemos fazer pequenas coisas com grande amor. E aí tem essa foto do bom samaritano cuidando do ladrão. E tem um filósofo que eu acho muito legal, que é o Søren Kierkegaard, e ele fala essa história do bom samaritano, só que ele muda, ele conta a história como se fosse igualzinho no começo, né? O bom samaritano vai lá, ajuda o homem, leva ele para o albergue, mas quando chega no albergue, o albergue não abre, o dono do albergue não abre para ele, e o ladrão, ou o moço ferido, morre nas mãos dele. Ele conta uma história como se fosse a mesma parábola, mas com um final diferente. E aí ele pergunta, será que ele mostrou misericórdia? E aí ele fala que sim, ele mostrou misericórdia, porque ele fez tudo o que ele podia até chegar na porta do albergue, que levou ele, cuidou dele, e até ele morrer nas mãos dele. Então, o que ele está querendo dizer é que quando a gente chegar no céu, quando a gente chegar na eternidade, não vai ter valor monetário para Deus. Deus não vai contar quantos por cento que você deu do seu dízimo. Deus não vai contar o dinheiro físico que foi dado. O que ele vai ver é se você teve misericórdia. Então, independente do caminho que você tem na sua vida, muito mais importante do que o fato físico monetário de hoje é um coração transformado que vai usar a tua condição para revelar o reino de Deus e para amar o próximo. Massa, vamos para a nossa terceira parte, daí eu vou trazer um tema aqui para vocês falarem. Diante, então, desses caminhos, eu apresento no livro os 4 perfis. Quais são os 4 perfis? Pode passar aí. Eu chamo esses 4 perfis de doador, moderado, transformador e abnegado. O doador é quem segue um caminho de generosidade. É quem tem o dom da contribuição. Existe esse dom na Bíblia, em Romanos 12. E a Bíblia fala que se seu dom é contribuir, que contribua generosamente. Então, são pessoas que têm esse chamado para dar generosamente. O moderado é quem segue o caminho da mordomia. Tem o dom da administração. Então, é a pessoa que, na verdade, pensa em riqueza, pobreza, na economia de uma forma mais racional. Geralmente são aqueles que são gestores ou bons em planilha. Mas não necessariamente. Mas é um tipo diferente de cabeça. Né? O meu avô era um doador, porque ele, quando aparecia morador de rua na casa dele, ele dava nota de 10, 20 reais para ele, isso era surreal. Ele não estava preocupado com o que o cara ia fazer com isso. Já o moderado, ele não, ele já calcula, ele pensa, ele fala, não vou dar se o cara for usar para drogas. É uma outra forma de mentalidade diante do tema da economia. O transformador, o caminho dele é a justiça e o dom é a misericórdia. Então, ele está preocupado muito mais do que dá para ajudar a aliviar um problema de alguém, ele está pensando em mudar o sistema, em mudar a forma que as coisas funcionam. E o abnegado é aquele que tem o caminho da dependência, segue o dom do serviço. Então, ele entrega a sua vida para estar em meio às pessoas necessitadas. Vamos entrar um pouco mais a fundo em cada um dos perfis, porque daí eu vou apresentar para vocês uma reflexão para a gente fazer junto, sobre como que você acha que você se encaixa e o que a gente pode fazer quanto a esse tema de economia, na tua própria vida, né? Uma questão vocacional até. Doador. O doador é quem dá abertamente, que eu falei. Ele está pensando em refletir a generosidade de Deus. Alguns exemplos bíblicos. Joana é um excelente exemplo. Alguém já conhece o exemplo de Joana? Acho que não, beleza. Não, é só porque eu tenho falado sobre ela bastante nos podcasts da vida, essas coisas, então não queria ficar repetindo, se vocês soubessem. Mas em Joana cara, uma história muito legal. Lucas 8:3 fala que no ministério de Jesus tinha algumas mulheres que ajudavam a sustentá-lo com os seus bens. Olha que coisa linda.
nem todos os discípulos abriram mão de tudo para seguir a Jesus. Isso é fantástico. Às vezes a gente tem um conceito de que todos os discípulos jogaram as redes, jogaram seus barcos, pesqueiros, mas nem todos eram pesqueiros, né? Joana, por exemplo, ela era casada com o administrador da casa de Herodes. E a Bíblia não fala que ela abriu mão dessa situação, dessa condição dela. O que a Bíblia fala é que ela ajudou com os bens que ela tinha. E aí, olha que irônico, os bens que ela tinha vinham de Herodes, que era um cara sujo, corrupto. Então, aí esse dinheiro vinha para Joana e ela dava para o ministério de Jesus. Cara, que coisa sensacional. Como Deus dá umas sacadas, às vezes, que a gente não percebe, né? Mas essa é quando eu percebi e falei, não é possível, cara. Não é possível que Jesus fez isso. Ele pegou o dinheiro de Herodes e colocou para o próprio ministério dele. Ou seja, isso resolve o problema de muitas pessoas, por exemplo, que são banqueiros, que eu já conheci, amigos meus, que o banco tem extorsão, né? O banco tem extorsão dos mais pobres. Créditos, juros absurdos, isso rola em banco. E aí um cara é cristão, banqueiro, ganha um salário bom, vive o dilema de ganhar dinheiro com uma instituição que rouba, entre aspas, né, do pobre. Eu falo para ele, então veja o exemplo de Joana. E isso tira um peso bizarro das costas, que você fala, caramba, é mesmo. Outro exemplo, né? Cornélio. Cornélio era um centurião romano, muito pior que um banqueiro, porque Cornélio, ele estava num império opressor em Israel. Ele fazia parte de que nem se você fosse um americano no Afeganistão com o povo pedindo para sair da nossa terra. Você está lá, o povo te odeia, e Jesus viu beleza no coração dele, porque ele dava esmolas para o povo. E aí a Bíblia diz em Atos que e Deus viu as esmolas, suas esmolas subiram para mim como memorial. Coisa linda. Ou seja, isso também mostra que nem todos são transformadores. Tem algumas pessoas que não vão mudar a situação de justiça da sua realidade, mas com o que elas têm nas mãos, elas podem colaborar e fazer algo de relevante, que foi o caso de Cornélio. E aí, um outro exemplo muito bacana é das igrejas da Macedônia, que eram pobres, mas que elas quiseram contribuir com os pobres da Judéia. Então, para ser doador não precisa ser rico, não. É mais ter um estado, um chamado, um estado de forma de pensamento que vai considerar a doação, a generosidade, o abrir mão abertamente. Vou passar rapidinho para não gastar muito tempo aqui, mas eu fico tão fascinado com esses exemplos que eu poderia ir longe com eles. O moderado, então, para fazer o contraponto aqui, a gente tem o exemplo de Timóteo. Esse exemplo é muito legal. Paulo fala para Timóteo para ele não dar recursos para todas as viúvas de Éfeso da mesma forma. Ele fala, trate elas adequadamente. Ou seja, ele está falando assim, tem viúvas que têm suas famílias, suas próprias famílias, seus filhos ou seus parentes podem ajudá-las. Mas tem viúvas que não têm nada. Essas vocês têm que ajudar, igreja. E aí ele fala, façam isso para que a igreja não seja sobrecarregada. Olha que coisa. Então, nem sempre o caminho e o perfil da pessoa vai ser de dar abertamente para todo mundo. Às vezes, você vai ter que ter uma prudência e um bom senso para administrar recursos de uma forma sábia, assim como Timóteo teve que fazer na igreja de Éfeso. Senão, ele ia dar para todas as viúvas com o coração aberto, né, todo animado, e não ia sobrar dinheiro para quem realmente precisava. Esse exemplo mostra muito a necessidade. Eu até estava conversando com o Marcos Botelho outro dia, numa live, e ele falou assim, é muito legal esse exemplo, porque eu tenho várias ONGs que eu conheço, cheio de transformador, que é o próximo perfil, mas com nenhum moderado, não tem gente administrando os recursos, e acaba que tem um monte de gente querendo fazer o bem, e é um caos a organização, né? Então, como é importante ter pessoas que tenham esse chamado, né, e cumpram esse papel. E aí, o terceiro é o transformador. Então, é aquele que busca transformação. Tem muito exemplo na Bíblia disso. Tem Daniel, tem José, tem Esther, mas eu optei em não pegar esses mais famosos, e eu queria dar o exemplo de Paulo. A primeira viagem de Paulo foi uma viagem assistencialista. A primeira viagem dele foi pegar o dinheiro da igreja da Antioquia
e levar para a Judéia para ajudar os pobres. A Bíblia fala que os discípulos de Antioquia deram nas mãos de Paulo e Barnabé um dinheiro para ele ajudar os pobres da Judéia. E aí a gente vê na história em Joséfo, né, no ano 45, quando ele foi lá, que teve uma fome terrível na Judéia naquela época. Então Paulo é um exemplo de doação para ajudar e para transformar a realidade da pobreza. Muita gente acha que Paulo foi só um missionário que pregava o evangelho, mas ele, por toda a sua vida ministerial, ele se preocupou com os pobres e arrecadava recursos para eles. Então é um exemplo muito legal. Eu não tenho muito tempo para passar os outros exemplos, porque senão a gente não vai ter tempo de conversa. Mas acho que já deu para dar uma ideia do perfil. Então vamos passar para o próximo, que é o abnegado. E aqui eu queria dar o exemplo de... Bom, Maria de Betânia, vocês sabem que ela quebrou um vaso de alabastro, fazendo a conversão para os dias de hoje, valeria 16 mil reais. Imagina você quebrar 16 mil reais, né? E aí a resposta dos discípulos foi: para que esse desperdício? Falaram para ela, né? Esse dinheiro poderia ter sido dado para os pobres. Eu acho que eu falaria isso, sinceramente eu falaria isso também, porque eu tenho essa pegada mais transformador, sabe? Mas Jesus não necessariamente, entendeu? Às vezes o que Jesus quer é um coração desprendido, é uma abnegação, é uma renúncia, e a beleza dessa renúncia para ele às vezes é muito maior do que ajudar os pobres ou de fazer uma obra, um ativismo, né? Até porque ele fala que se você der tudo que você tiver para os pobres e não tiver amor, de nada vale. Então ele está muito mais preocupado com o nosso coração. Legal, eu acho que eu já consegui passar aqui a ideia dos perfis. Então agora eu tenho um último slide e vou abrir para reflexão. Tolstói, o maior escritor russo, escreveu essa frase maravilhosa, que o único significado da vida consiste em ajudar a estabelecer o reino de Deus. Ele se converteu no fim da vida dele e ele teve um encontro com Deus muito legal. Isso está no livro dele, Uma Confissão, que foi traduzido para português. E é muito interessante pensar nisso. A gente tem diferentes caminhos, cada um é de um jeito, né? Eu acho que Deus deu dons diferentes para que a gente pudesse completar uns aos outros, servir uns aos outros. Mas, no fim das contas, nosso objetivo maior é estabelecer o reino de Deus. Não é viver para nós mesmos, querendo fazer do nosso jeito, querendo que a nossa política domine, a nossa política econômica domine, lutando por livre mercado, ou lutando por distribuição de renda, enfim. Tudo isso é sistema temporário. O que nós, como cristãos, devemos buscar é por um reino de Deus que é eterno, que é invisível e que está entre nós. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. E agora eu vou trazer para uma reflexão. A pergunta que eu quero trazer aqui, mas vocês também fiquem à vontade para trazer outros temas, ou até mesmo da apresentação, né? Dúvidas, enfim. Como que a economia pode revelar a justiça e o amor de Deus no mundo de hoje? Esse conceito de economia do reino, com diferentes pessoas tendo diferentes dons. De que forma que a gente pode trazer a luz de Cristo, mostrar Jesus através de diferentes caminhos? Porque a grande sacada da economia do reino é a seguinte. Vou terminar com essa fala. Pode colocar o slide da capa, ou da árvore, ou da capa do livro. Eu quero explicar o porquê que eu falei desses 4 perfis, de todos esses caminhos. A grande sacada é a seguinte. Essa árvore. A árvore é um ecossistema nela mesma. Ela tem raízes, ela tem tronco, ela tem folhas e ela tem fruto. Todas essas partes dependem uma da outra, né? Se você não tem raiz para trazer os nutrientes do solo, você não vai ter frutos, você não vai ter folhas. Se você não tem o tronco para levar, né, os nutrientes, se você não tem o fruto, não vai ter a semente para poder plantar. Da mesma forma é a economia do reino. Os doadores são as raízes. Eles são aqueles que captam os recursos para poder distribuir para o reino de Deus. O moderado é o tronco. É aquele que é responsável pela sustentação, pelo direcionamento dos recursos e o equilíbrio geral, vamos dizer assim, do sistema. A folha é o transformador, porque transforma gás carbônico em oxigênio para a gente respirar. E o fruto, ele é o abnegado, que é aquele que sacia a fome de quem precisa. A raiz não vai saciar a fome. O tronco não vai fazer a transformação de gás carbônico em oxigênio. Mas cada um tem a sua função. E a única forma de cada um cumprir a sua função eficientemente é se eles estiverem juntos.
Então aí que tá. Esse é o grande ponto. A unidade de diferentes cristãos é o que vai revelar a Cristo nesse mundo, nesse sistema econômico que é passageiro e limitado. Pode botar no último slide, agora eu vou abrir para vocês, porque esse último slide eu até contratei uma designer para fazer. Mostrei só uma vez até agora na minha vida em apresentações. É esse aqui. E aí eu deixo isso aqui para vocês refletirem e a gente conversar. Vou explicar, né? Porque parece é uma grande engenharia para o Rodrigo aí. É como se fosse uma roda, né? Você tem a parte de dentro, que é a cruz de Cristo, ou seja, Cristo é o centro de toda a economia do reino, de tudo que a gente está falando. Ele nos nossos corações é que motiva e que leva a tudo. Aí você tem pessoas diferentes, doadores, moderados, transformadores, abnegados, que compõem aqui um grupo de pessoas que se misturam, tá? O perfil não é perfeito, ninguém é 100% uma coisa, mas existem vertentes, né? Você vai um pouquinho mais para o lado, um pouquinho mais para o outro, numa mistura de pessoas. Só que essas pessoas, por si só, não são completas. Elas precisam fazer parte de uma igreja, né? De um grupo, que nem eu falei, que unidos formam esse anel que é a igreja de Cristo no mundo, generosa, relevante, que serve, que é propositivo. E aí, através desse anel, esse anel serve como um prisma, que as pessoas vão poder refletir a Cristo através de diferentes áreas na sociedade. Então, se você é um doador com geração de empregos, né, num lugar carente, com negócios sociais, se você é um transformador com luta por direitos humanos, políticas públicas, um abnegado pode ser missões, cuidado do necessitado, e aí é como se tivesse um prisma que vai passando quem você é e os seus dons para alcançar a sociedade. É uma ideia muito louca, que veio aí com 6 anos de estudo, mas que eu jogo aí para vocês, para ver o que vocês acham sobre esse tema de Reino de Deus e Economia. Bora, falei demais, vamos conversar um pouco agora, gente. Quem quiser começar, fique à vontade. Eu queria dizer que eu acho que faz uns 2 anos eu parei para estudar o Evangelho de Mateus e eu fiquei chocada com uma citação que Mateus faz da Septuaginta, onde Jesus, citando a lei levítica, fala que a existência dos pobres é para que a igreja manifeste a glória de Deus, para que a igreja sirva, né, para que o povo sirva. E me chocou isso. Eu nunca tinha parado para pensar no propósito da pobreza como a função associada à função de servir, né? E vendo agora os perfis, é lindo ver a questão da multiforme graça de Deus em colocar os dons e manifestá-los dentro da comunidade, sabe? E é legal porque a gente começa a ver algumas pessoas que a gente conhece, né? E já fala, nossa, essa pessoa, transformador total. É mais difícil identificar a si mesmo que a outras, né? Você olha, você já vê outras pessoas perfeitas, assim. Nossa! E é muito legal. Eu te ouvi no BTcast, eu fiquei na hora, falei, mano, tem fulano, é transformador. É isso. E é lindo enxergar, assim, esse prisma, porque a gente tem essa ideia, muitas vezes, política, de que um aspecto da política quer defender o pobre, outro aspecto é contra o pobre. E não é isso, né? A Bíblia é um livro de muito mais tempo do que esse aspecto político, e Deus é maior do que isso, e como ele ensina a gente a lidar com a multiforme graça dele, como a gente lida com as pessoas. Então é maravilhoso, muito bom mesmo. Que legal, cara. Essa questão da pobreza toca muito no coração, Beatriz, porque tem muita gente que usa aquele versículo que fala que os pobres vocês sempre terão entre vocês, para dizer que não tem que ser feito nada pelo pobre. Sim. Mas é bizarro isso, porque o Isaías 1 fala assim, ó, para de fazer assembleia, para de fazer adoração, eu não quero isso não, eu quero que você vá lá e cuide do necessitado. Então, assim, cara, você pega Abacuque, você pega Miqueias, você pega até mesmo quando Jesus multiplica os pães, peixes, ele não multiplicou só para mostrar poder. A Bíblia fala que ele teve compaixão porque o povo estava passando fome por 3 dias, seguindo a ele. Então, foi uma questão também de resolver um problema ali na hora, né? A compaixão tão grande por ver a fome e a pobreza das pessoas que ele foi e multiplicou a comida. Então, assim, realmente, assim, eu acho que a pobreza é uma possibilidade para a gente revelar a graça de Deus ao mundo, né? Em amar o pobre, em amar o necessitado.
Tem um versículo que eu tenho falado muito, que é um versículo que está muito próximo do meu coração, que é: quem trata bem ao pobre, empresta ao Senhor, e ele o recompensará. Em Provérbios, né? Uhum. Deus está pensando muito nisso, né? Em como a É, gente trata aos pobres. Isso é como se fosse um empréstimo para ele. Olha que coisa sensacional. Eu acho que o segredo está justamente dos diferentes dentro desse círculo mais próximo da cruz a se aceitarem, né? E uhum. aceitar o trabalho do outro, né? Eu tenho um perfilzão assim mais transformador um pouco, e às vezes eu pegava Sim, e falava, meu, como pode alguém ficar perdendo tempo dando uma coxinha pro cara que tá com fome? Daí Deus vem e me puxa a orelha, fala, tá, mas até a tua ajuda chegar nele, ele vai comer o quê? Então deixa alguém que tem um perfil mais abnegado alcançar generoso. ele, né? Um doador, de repente alcançar ele, enquanto você constrói, você tem que aceitar o outro, né? E a leitura do livro foi muito libertadora para mim, assim, para poder entender que nem todos precisam trabalhar da mesma forma, com a mesma visão. O que importa é a direção onde todos estão indo, aonde todos querem chegar com o seu trabalho, né? Você tendo a mesma direção, que é a construção do reino de Deus, não importa os meios, cada um vai contribuir com o seu. Eu acabo fazendo também um paralelo do teu livro, que fala especificamente sobre finanças, mas com conhecimento também. Eu acho que também cabe dentro dessa reflexão das pessoas mais transformadoras, aquela que usa o conhecimento para transformar, aquela que usa o conhecimento para compartilhar, e assim por diante, aquela que usa o conhecimento de forma mais moderada. E eu acho que também dá para traçar um paralelo também com o conhecimento. Para mim foi muito enriquecedor, é o que eu te falei quando a gente externou o convite. Falei, cara, o livro foi muito bom. Já li ele algumas vezes, assim, eu não tenho o hábito de ler mais de uma vez ou duas vezes um livro, mas o teu livro está sempre ali perto de mim, vira e mexe eu estou pegando ele, até para mim me tornar um cristão melhor aí na caminhada. É muito bom mesmo. Eu acho que parte disso é você aceitar a diferença, né? Aceitar que o seu chamado é um específico e você tem que cumprir o teu chamado, e ele vai ser complementado como a árvore, né? Complementado pelos os outros chamados, né? Você faz parte de uma grande engrenagem de Deus, né? Rumando em direção à construção do reino de Deus. É Fantástico. isso. É isso aí. Tem um texto antigo que é o Pastor de Hermas, que fala de uma torre que está sendo construída, né, com diferentes pedras, né? É como se a gente fosse pequenas pedras na construção de uma grande torre, que a gente não sabe o tamanho dela, a gente não sabe a extensão dela, mas a gente é um pequeno pedaço disso, né? Eu acho que a gente é privilegiado de fazer parte de um reino que é eterno. Mas se a gente fica brigando com a nossa pedrinha ali do lado, querendo um ser maior que o outro, é uma coisa tão pequena diante de um reino que está sendo construído, que é muito maior do que todos nós, né? Eu sou muito a favor dessa questão da unidade, que é diferente da uniformidade, né? Nem todos são iguais em conhecimento, em trato, em riqueza, em pobreza, mas somos sim chamados a sermos iguais perante Deus, iguais na forma em que tratamos uns aos outros. Acho que isso é uma mudança de mentalidade que precisa acontecer, né? Porque a gente ainda a gente julga muito ao outro, principalmente quando o outro é limitado, né? E quando Paulo fala sobre comida, alimento, festas, ele fala, ó, tem uns que têm menos fé que outros, aqueles que continuam fazendo as festas da lei, deixa eles, né? Não escandaliza eles. Então, acho que ter esse bom senso, esse amor, tratar pessoas diferentes com com essa compaixão cristã, né? Ih, não tá funcionando. Tá falando, Euro? Ô, Euro, Ah, vou falar mais perto do microfone. não, talvez tenha que tirar o fone, porque não dá pra ouvir nada, não. Agora mutou, Agora Ricardo. deu para te ouvir. Fora que você falou perto do microfone aí. Não. E daí tem aquela tirinha lá que você compartilhou na página do Economia do Reino, né? Sobre justiça cara do céu, aquilo
Aquilo lá é sensacional. É muito bom. em inglês, né? Eu peguei em inglês e falei, cara, vou traduzir esse É negócio. muito bom. Aí eu fiz uma... O Lucas, tá vendo que o Lucas tá aqui? Ele iria me matar, né? Eu peguei lá no PowerPoint mesmo, fui fiz um designzinho tosco ali e Não, mas botei. ficou muito bom. É E é uma libertador, cara. E é muito libertador, porque às vezes você está criando estruturas, que nem você trabalha com o Banco Mundial, criando estruturas que tragam a justiça, né? é, E às vezes alguém fala assim, mas isso aí não é obra de Deus é você doar a cesta básica. Aí você fala, meu, mas existem diferentes níveis, né, de atuação e também, que nem você falou, Ricardo, gostei muito do paralelo, existem também diferentes níveis de compreensão, né? Então vai ter gente que não vai entender e tudo bem, né? Tudo bem, a pessoa vai fazer algo ali, talvez na igreja local dela, vai fechar ali o foco e não vai enxergar, por exemplo, uma questão mais ampla. Eu dou exemplo de desastre natural, né? Muita gente se dispõe a ir ajudar pessoas de forma humanitária, né? Ajuda humanitária, quando tem um desastre natural. Mas e quem que está trabalhando para reduzir a possibilidade de desastres naturais? É óbvio, tem exato. gente, tanto de engenharia, infraestrutura urbana, que o Rodrigo trabalha, porque o Japão tem terremoto e não morre ninguém, e o Haiti tem milhares de pessoas. Então, precisa ter essa cabeça de pensar em serviços prestados para as pessoas, mas também a questão, por exemplo, da mudança do clima, que é o que eu estou trabalhando hoje, no meu dia a dia. Se você afeta o clima vai ter mais eventos extremos. Então, cristãos também precisam atuar nesse tema para reduzir o número de pessoas impactadas por ele. Daí vai ter gente que vai falar, ah, não, mas isso é uma agenda de esquerda, uma agenda de sei lá o quê. Cara, assim, tudo bem, tudo bem, você pode falar isso, mas eu acho que existem cristãos que precisam trabalhar nesse meio, porque essa é uma pauta que se refere a vidas, a pessoas, né? A dignidade de pessoas. Euro. Cuidar do planeta, né? Oi, Aí, pessoal, estou aqui de volta. O meu microfone estava trocado ali no sistema. Matheus, em primeiro lugar, parabéns, excelente a sua teoria, o seu livro, a sua ideia, muito coerente, né, com tudo que está na Bíblia. Gostei muito, para mim foi uma maneira de integrar todos esses conceitos, foi bem legal. Uma coisa que eu estava pensando e queria te perguntar, quando tem lá o surgimento do capitalismo, né, os protestantes eles vão trazer uma visão diferente a respeito da vocação. Então, eles vão entender a vocação, né, como uma forma de adorar a Deus, ou seja, o seu trabalho, né, a sua riqueza, é uma forma de glorificar a Deus. E essa é a grande diferença entre o protestante e o católico. Ambos são cristãos, mas têm uma visão diferente a respeito da vocação. E agora você traz para a gente a possibilidade de 4 vocações, né, tanto para ser pobre quanto para você ser rico, né? Então, você acha que Deus nos vocaciona para um desses papéis? Como é que se enxerga essa questão da vocação e a ação do cristão? Cara, é muito legal a sua análise, que é baseada no livro de Max Weber, né? Isso. A Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, e lá ele fala essa transformação que ocorreu na história, né? De uma lógica católica, de você separar o sagrado do secular, para uma lógica protestante, de você ter uma vocação na sociedade, né? E revelar Cristo nela. O que aconteceu é que muita gente levou isso para um extremo. Por exemplo, os Estados Unidos é um país que levou essa lógica protestantismo muito forte nas suas raízes, se desenvolveu bastante, progrediu bastante economicamente, mas em meio a isso também teve erros. E aí uma coisa que eu faço no livro, eu trago riscos e problemas associados a cada perfil, porque cada caminho pode trazer questões sérias. Então, o que os americanos, na minha visão, fizeram de errado? Eles tinham uma política que chamava Destino Manifesto, que eles diziam que eles eram o povo escolhido por Deus para trazer luz para o mundo. Então, eles iam e colonizavam lugares, eles colonizaram a Filipinas, eles numa guerra, eles tiraram o México, boa parte da terra do México deles, o Texas. São histórias que a gente não conhece muito, porque a história não conta muito esse lado dos americanos. Mas, por exemplo, eles devastaram todas as tribos indígenas do Oeste. Foi praticamente um genocídio ali. A gente fala muito dos nazistas, mas eles também fizeram um genocídio. Com qual argumento que eles fizeram isso? Com o argumento de que eles eram um povo escolhido para dominar e reinar e através de sua prosperidade, mostrar a luz para o mundo. Ou seja, será que é isso que Deus quer de nós, né? Então, esse é um extremo para mim.
E esse é o risco de você apenas achar que o caminho da prosperidade é o caminho de Deus. Porque você está dizendo, então, que as tribos inferiores não são dignas de terem caminhos cristãos. Cara, dá para ir longe nessa filosofia, mas o que eu posso dizer é que eu acredito que essa visão é uma, assim, sem falsa modéstia, é uma visão revolucionária para a igreja. É revolucionária. Porque eu estudei, eu li um monte de livro, e o máximo que eu vi foi, existem 4 visões cristãs diferentes para a economia. Mas eu não vi ninguém falando que existem 4 visões cristãs diferentes complementares. Isso não. Então esse é o grande acréscimo desse estudo, desse livro, que é nós somos diferentes para nos complementarmos. Legal, muito bom. Muito bom mesmo. E como é que a gente adquire o seu livro? Tá na internet aí, por todo lado, na Amazon. Legal. Tem um perfil também, Economia do Reino, que eu estou postando bastante conteúdo. Até pedi ajuda para o Lucas, que está aqui para me dar uma força com design, porque eu sou péssimo em design e estou me virando lá geral. Mas, gente... Se você é péssimo, a gente está no sal aqui. Cara, é raça e raça. Eu vou na raça. Ô, Matheus, eu posso fazer uma pergunta? Claro. Não sei se você já está com pressa, mas se for a última pergunta. Não, eu posso ficar mais um pouco. Vocês que me digam aí quanto tempo que a gente tem mais. Tá, beleza. Uns anos atrás eu conheci numa pregação, né, o Antônio Carlos Costa, que é fundador da ONG Rio de Paz, lá no Rio de Janeiro, né? Sim. Ele trabalha muito com ação social, acho que talvez ele tenha esse perfil transformador, doador, né? Bem ativo e tal. E numa pregação ele falou sobre... Foi a primeira vez que eu tive esse start, onde ele falou sobre o quão importante era o trabalho dele gerar formas das pessoas saírem da pobreza, e não só dar cestas básicas, por exemplo, né? Então ele sempre foi bem influente da política, na época ele tinha várias reuniões com a Dilma, que era presidente na época. Só que, às vezes, eu fico um pouco confuso sobre quais expectativas ou responsabilidades eu devo colocar no governo. Uhum. Porque eu entendo, por exemplo, que esses 4 perfis são o papel do cristão. Mas o governo é uma instituição e a igreja é outra instituição. Então eu fico, às vezes, confuso sobre o que eu espero, o que eu devo esperar do governo. Por exemplo, o exemplo clássico aqui no Brasil é o Bolsa Família, né? Sim. Tem um grupo que apoia muito e vê o grande benefício disso, e o outro grupo vê como um grande problema para o país e etc. Então, na sua perspectiva, o que a gente como igreja deve esperar do governo e batalhar para que o governo faça em política pública, ou nem só política pública, mas às vezes até o assistencialismo, quando é necessário? Legal. Eu estava no Labri esse fim de semana. Não sei se vocês conhecem. O Labri é uma casa de conhecimento lá em Belo Horizonte. Foi muito massa. E lá a gente falou um pouco sobre os livros do Doyle, né, que ele fala das esferas, das diferentes esferas, baseado no conceito de Abraham Kuyper, que foi o primeiro-ministro holandês. E o que é muito legal desse conceito é que cada esfera tem os seus princípios que Deus criou para funcionarem de forma correta. Por exemplo, a política, ela tem sim um papel, que é de trazer justiça, né? A educação também tem o seu papel, a psicologia tem o seu papel, a biologia, cada um tem o seu lugar na criação de Deus como uma forma de manifestação de quem Deus é. O que eu concordo com o que você falou, com uma exceção. Eu não vejo que eu não vejo a igreja como uma instituição descolada da instituição de governo. Eu vejo que a igreja é um conceito de pessoas, não de instituições, de pessoas que compõem o reino de Deus, que é permeado em todas as esferas. Então, eu trabalho com políticas públicas. Hoje eu trabalho dentro de uma organização. Antes eu estava com a Prefeitura de Salvador. Eu estava lá, eu ajudei a cidade, coordenei o projeto, o Plano de Sustentabilidade da Cidade até 2050. O que isso tem a ver com cristianismo? Assim, olhando do ponto de vista objetivo, não muito. Porque eu não estou representando uma igreja lá dentro, sabe? Eu não estou
como um ser, como uma instituição. Eu não estou com um chapéu de instituição, mas eu estou como um ser de um cidadão, um ser e um cidadão de um reino que é eterno. Então, eu acredito primeiro nesse ponto, né? Só para fazer esse contraponto ao que você falou, que eu acho que é muito mais permeado. Você já parou para pensar que Esther estava casada com um cara que não cria em Deus, né? Ela estava com um cara que você tiver no 300 ali, o Xerxes, né? Era um rei, um poderoso rei da época. Só que ela teve um papel crucial para evitar um genocídio. Então, são pessoas que representam o reino de Deus jogados ali no meio de esferas, né? Que às vezes pode parecer um trabalho solitário, que nem Daniel e os 3 amigos que estavam lá, mas eu acredito sim que tem um papel de cristãos nessas esferas. Bom, beleza. Dito isso, vou para a resposta mais objetiva da tua pergunta, que é sobre o que o governo, então, deve fazer. Primeiro, eu acredito que o governo não é a solução para tudo. Eu acho que existe um exagero de esperança e que o governo vai resolver os nossos problemas. Em nenhuma sociedade no mundo, que hoje é mais desenvolvida que a nossa, o governo foi quem fez tudo acontecer. O governo, sim, teve sua importância, mas eu diria que a educação foi crucial. Você tem um país como a Coreia do Sul hoje é referência, né, que produz um monte de coisa, de material de tecnologia. A Coreia tinha um PIB menor do que a Tanzânia na década de 40. A Coreia era mais pobre que um país africano. Como é que eles chegaram a esse desenvolvimento, a esse progresso? Eles chegaram através de um investimento muito forte em educação, e aí sim teve o papel do governo de subsidiar empresas grandes e projetar elas para o mercado internacional. Mas tem um papel muito grande da sociedade mudar a sua mentalidade, de ter um investimento forte em educação, em saúde, em serviços básicos. Então, e isso não é só o Estado que faz, né? Isso é uma mudança da sociedade. Então, eu acho que existe um exagero de esperança no dever do Estado. Vamos pensar de outra forma. E se tivesse um fundo cristão, que todas as igrejas protestantes brasileiras dessem para esse fundo para acabar com a pobreza no Brasil? E aí? Acabava. 25% do Brasil é evangélico. Se cada igreja evangélica desse 0,1% do seu dízimo, a gente podia acabar com a pobreza no Brasil. Tem que fazer essa conta direitinho, mas, tipo, eu quero dizer, existem outros caminhos que não são governo. E a gente vê isso. E tem cristãos dentro do governo também. Não estou dizendo que não é para ter governo, não é pra... mas existem outros caminhos. E eu acho que se a gente coloca muita discussão nessa questão, se o governo está dando, se o governo não está dando, a gente perde até tempo de fazer os nossos próprios projetos e fazer acontecer, entendeu? Enfim, foi mais um desabafo aqui, mas espero ter respondido de alguma forma. Eu posso só fazer um comentário? Claro. Eu concordo 100% com você, Matheus. Só para complementar a sua resposta, assim, eu acho que colocar as coisas no devido lugar, cada uma delas, o governo inclusive. Então, não esperar... Eu estou falando isso porque eu sou funcionária pública, eu trabalho para o governo. Não esperar tudo do governo como um todo e colocar as coisas no seu devido lugar. Então, o governo tem obrigações, a administração pública tem obrigações. No Brasil, no caso, uma das obrigações básicas nossa é diminuir a desigualdade social. Então, diante disso, o que ele vai fazer? Esse é o principal. Ele vai montar as políticas públicas dele todas em torno desse objetivo, entendeu? E a questão, a gente não pode perder de vista, não esperar que... É o que o Matheus falou, não vamos esperar que o governo vai resolver tudo. Um governante, por exemplo. Os governantes, em geral, não são nem o diabo e nem o salvador. Então, a gente tem que pôr cada um no seu devido lugar. A gente tem que esperar deles esse mínimo, no caso nosso aqui do Brasil, a diminuição da desigualdade, mas sempre tendo em vista esse fato, essa realidade. Não esperar deles tudo, entendeu? A salvação da lavoura, a solução para todos os problemas. Isso realmente não vai acontecer. Isso parte muito da sociedade e com investimento na educação. Não só de dinheiro, mas de atitude mesmo. Política pública voltada para essa conscientização, enfim, é muito maior. Entendeu? Não sei se eu consegui me expressar direito, mas eu acho que é por aí. É isso. Sim, e assim, eu estudei ciência política lá atrás, já há uns 10 anos, mas assim, existem o sistema de poderes, né? Existe poder executivo, judiciário, legislativo, e no Brasil, infelizmente, com a Constituição recente, o poder executivo ficou mais forte, porque tem as medidas provisórias, ele pode travar o Congresso.
Então, hoje existe muita expectativa no poder executivo brasileiro. Mas se você vai para outros países, que o parlamento, que é de outros sistemas, são outras formas de pensar nas mudanças sistêmicas e não jogar toda a expectativa em cima de um governo executivo. Mas, enfim, essa é a realidade do nosso Brasil. Então, a gente tem sim que saber como funciona e buscar votar, né, em pessoas, não só do executivo, mas pessoas que vão cumprir com algo que a gente acredita que seja mais próximo ao reino de Deus. O que rola, que eu acho que é muito difícil, Rodrigo, é que os Estados Unidos têm essa polarização bem clara, né, os republicanos e democratas. Tem elementos do cristianismo em um e no outro, né, e tem elementos não cristãos em um e outro. Então é muito difícil você votar em alguém que você acha que vai ajudar o pobre, mas que vai aprovar o aborto. Aí você fica nesse dilema, né? Isso é complexo. Isso realmente é complexo. Eu acho que, só para uma última coisinha, eu acho que o que a gente pode ver também é que muitas vezes a igreja tem se eximido desse tipo de diálogo, né? De falar sobre a questão de como a igreja pode... Se é na igreja que estão esses dons, se é na igreja que é essa complementaridade de dons, a igreja tem que estar dentro dessa discussão, sabe? A gente vê, por exemplo, no Evangelho de Lucas, um Cristo que é das minorias, né? Que vai ao pobre, que cura o doente. Por que a igreja está se eximindo dessa discussão, quando essa discussão deveria partir dela, sabe? Essa busca pela justiça do reino deveria partir da igreja. Por que a gente está abrindo mão disso e deixando toda a responsabilidade para o governo? Entendeu? O governo tem sua responsabilidade, tem, mas a igreja tem que fazer parte dessa discussão. Pelo menos nós, enquanto utilizando os nossos dons, o transformador, buscar participar desses diálogos com políticas públicas, o doador, trabalhar em parceria, sabe? Eu acho que é isso que eu tenho sentido falta às vezes. A igreja tem se eximido de responsabilidade e jogado a responsabilidade para outras esferas, que muitas vezes não tem nada a ver com Cristo, né? Que deveriam ter, mas às vezes também não tem. A gente terceiriza a nossa crise, querendo mostrar que o outro está errado. É isso que a gente fica fazendo na igreja. Sim. A gente tem crises internas, não sabe o que faz, e aí fica criticando os outros. Cara, é muito difícil. Foi o que o Ricardo falou no começo, sabe? Quando a gente entender que... eu lembro quando eu fui para Haiti, que uma senhorinha veio para mim e falou assim, eu não consigo ir, mas eu vou orar por você. Será que ela é menos importante do que eu que fui? Óbvio que não. São diferentes funções. Vai ter gente que não vai sair de casa, que vai ter uma vida certinha, moderada, não vai ficar lá discutindo na rua, em protesto. Só que essas pessoas também são importantes. Às vezes ela vai trazer o equilíbrio que o outro precisa para o seu estilo de vida. Então, eu espero que hoje tenha trazido um pouco para vocês, claro, uma noção de como lidar com o tema da economia, daria para falar aqui por horas, mas também uma noção de um cristianismo unificador, que é o que eu creio, que Jesus ora isso em João 16, né? Ele fala que eles sejam um para que o mundo conheça a mim, a nós que somos um, né, Deus. Esse é o meu desejo